E aí galera, estamos de volta aqui com mais um Papo de Gigantes. Hoje a gente vai comentar sobre o tão esperado draft, que de alguma forma marca o início da temporada da NFL esse ano, né? Muita gente gosta, muita gente também não liga muito pro draft, só que é um assunto que sempre aí fica em discussão em todos os sites e todos os times da NFL. Mas antes da gente começar aqui, antes de eu chamar o pessoal que vai participar da conversa, eu queria falar rapidamente um pouquinho sobre o aplicativo do site, né? Não sei se vocês já sabem, não sei se todo mundo já puxou, mas a gente lançou o aplicativo aí do Giants Brasil. Quem quiser puxar o aplicativo, a gente vai deixar o endereço aqui na descrição. Quem já puxou, avalia lá na Google Store. A gente já tem mais de, acho que 100 ou 200 downloads, já tem mais de 70, acho que avaliações na Google Store, todas com 5 estrelinhas. Então a gente espera que vocês tenham gostado mesmo desse trabalho que a gente fez. É um investimento, né, que a gente está fazendo no site, apesar de não ganhar nada, né, com o site. Mas a gente sabe que é muito importante isso para várias pessoas, para ouvir o podcast, ver os vídeos, ler notícias e tudo mais, né? Então a gente espera de coração que vocês tenham gostado desse presente nosso aí que a gente deu para vocês. E a gente espera que vocês puxem e avaliem, beleza? E antes da gente começar, que eu tinha esquecido, sobre o pessoal que usa iPhone. Muita gente reclamou, né, entre aspas, que não tinha aplicativo e tudo mais. A gente queria dizer que não é por escolha nossa, é que é muito, muito caro mesmo manter um aplicativo na Apple Store, é mais de US$ 90 por ano. E como a gente não ganha nada com o site, é inviável a gente manter um aplicativo por lá. Mas assim como qualquer dispositivo, seja tablet, celular, desktop, qualquer um, o nosso site é 100% responsível, funciona perfeitamente em todos os dispositivos, então não tem por que ficarem preocupados, tudo vai rodar liso do jeito que tem que ser, beleza? Mas agora vamos direto ao assunto aqui para falar um pouquinho de draft, que tá chegando a hora, comigo o Luiz e o Leno. E aí pessoal, beleza? Beleza, galera? Estamos aí de volta, depois de um período de férias. Vamos conversar aí um pouco sobre o draft. O período de férias, o cara tem até férias aqui no site, deixa eu ver. O cara vai pra Flórida e todo mundo tá de férias, né? Quase tem lá em Manning. Fui bater um papo com o JPP, né? Pra assinar o contrato. É. Mas é isso aí, galera. Mais uma vez a gente aí, mandar um oi pra todo mundo. O Renato esqueceu de falar que quem não tá no nosso... Seguir a gente lá no canal do YouTube também, se inscrever lá. A gente vai postar o podcast lá. Assinem o canal. Se inscrevam no canal também, que é importante pra gente ganhar uns trocadinhos lá do senhor Google. Mas é isso aí, galera. Vamos começar o bate-papo de hoje. E antes da gente entrar, né, no assunto draft, é bacana a gente explicar o que é o draft, como funciona, quando acontece, o que é aquela famosa rookie pool e outras dúvidas que o pessoal tem aí sobre esse evento que marca o início da temporada, né? Então vamos explicar rapidamente aí o que é o draft, como funciona, porque tem muitas pessoas, né, que estão começando a acompanhar agora a NFL, não sabe o que é isso, algumas outras têm dúvidas, então para deixar todo mundo aí sabendo o que é certinho o draft, é legal a gente comentar. Basicamente o draft ele funciona daquele jeito, é um evento anual, né, com 32 times, onde vocês escolhem os novos jogadores elegíveis vindo do futebol americano universitário. É a forma mais comum, mas não é a única, né? Outros jogadores que vêm de outros países podem participar, ser convidados para o draft, eles podem se tornar elegíveis, não quer dizer que eles vão ser escolhidos. Mas aí agora, diferente dos anos anteriores, começou a rodar, antigamente era só em Nova York, lá no Teachers Madison Square Garden, agora começou a mudar. O último ocorreu em 2006, acho que mudou o Radio City Music Hall e está rodando nos Estados Unidos agora, está indo em diversos lugares. O último, salvo o melhor juízo, foi em Detroit. E é basicamente isso daí, uma forma de recrutamento dos jogadores novos para renovar os times. Cada time tem um round de escolha, são 7 rounds geralmente, e eles funcionam da seguinte maneira: todos os times têm uma escolha, é o padrão, mas pode ser que aconteça alguma forma de negociação por esses rounds, por esses picks que a gente chama, né? Aí pode inverter, alguém tem um primeiro, alguém pode ter 2 ou 3, e a outra exceção é que a partir do terceiro round tem as escolhas compensatórias,
quando um jogador importante sai de um time, a NFL, de forma subjetiva, dá uma escolha compensatória de um round. Ninguém sabe a forma, mas ela divulga e aí o time tem uma escolha a mais. Então não se surpreendam se o time tiver mais de 2 ou 3 escolhas num determinado round. Realmente tem toda essa questão que o Lennon falou, e o draft também tem algumas particularidades, né? A gente vai aproveitar esse tempo para falar e também para responder algumas perguntas que a gente escuta no dia a dia. E uma que me fizeram recentemente foi: por que um time prefere tanto uma escolha de draft em cima de um jogador veterano? Sei lá, o cara tem um jogador veterano que é de repente até um pilar do time e troca o cara por uma escolha de segunda rodada, uma escolha de terceira e de quarta rodada. Os times fazem isso muito pensando no futuro do time, da franquia, né? Porque a partir do momento que você pega um jogador no draft, primeiro você abre espaço no seu cap space, né? Um rookie, ele tem uma média salarial também, que a gente vai falar mais tarde sobre isso, e ele ganha menos do que um veterano. E muitas vezes você consegue achar no draft um rookie que, se ele não entrar contribuindo de cara, às vezes no final da temporada ou na temporada seguinte ele já está dentro da rotação dos times, se não acabar virando até uma estrela, né? A gente já teve casos aí de jogadores escolhidos em rounds altos, né? Quarta, quinta, sexta escolha, que logo no primeiro ano o nego já apareceu e assumiu uma posição no time. A gente tem exemplos na liga atualmente. Você tem o Richard Sherman, você tem o próprio Tom Brady, jogadores que foram escolhidos em rounds altos e são estrelas dentro dos seus times. E muitas vezes o pessoal acaba menosprezando, né, escolhas altas assim, até por uma certa lógica, né, mas é como você comentou, né, tem algum ano ou outro aparece essas estrelinhas, esses diamantes escondidos, né, como é o caso do Tom Brady, por exemplo, que é discutivelmente, né, um dos melhores quarterbacks da liga, e ele foi na sexta rodada, se não me engano, né, então nunca menospreze as escolhas. É basicamente isso daí. Só fazer uma errata. O último foi em Chicago, não foi em Detroit, não. Em 2016, o último draft. E esse ano, aonde vai acontecer, quais os dias e horários, né? E a ESPN vai transmitir? Eu sinceramente não sei, cara. Então, pelo que eles falaram nos últimos jogos, eles têm contrato com esse draft ainda, eles vão transmitir. Aí depois do draft, oficialmente, eles não transmitem mais nada, que ficaria uma segunda renovação. Eu lembro um troço assim, que o contrato deles estava terminando, aí talvez eles iam, que tenha firmado até o draft do dia, eles vão transmitir o primeiro dia e depois aí eles não têm mais contrato, eles teriam que renegociar com a NFL. O Everaldo falava assim. Entendi. E esse ano, onde vai acontecer e quais são os dias e horários para a galera se programar aí? Então, esse ano vai ser do dia 27 ao 29. Dia 27 é o primeiro round, 28 é o segundo, o terceiro, e os demais aí dia 20, 27, 28 e dia 29 os demais. Vai acontecer lá em Filadélfia agora. E o horário, qual que vai ser o horário? Eu tô, pra falar a verdade pra você, eu não lembro, cara. Então, a cobertura é da ESPN, isso eu sei, do draft esse ano. Exclusiva dela, ela que vai transmitir para os outros, então eu tô na esperança que passe mesmo aqui. Agora, o horário... Vou dar uma googada aqui agora também, porque eu... Só acrescentar enquanto você pesquisa aí o que o Luiz falou, não tem o que falar mesmo, aquilo lá que ele falou, porque, querendo ou não, o draft é a principal moeda de renovação dos times da NFL, né? Não tem nem que argumentar contra isso. Não é free agent, é principal, o free agent é um complemento, uma ponta no final da curva. O draft é o principal, é a vida de um time, é o futuro de um time. Franquias caem quando negociam futuros picks que eles teriam e acabam trocando, fazendo alguma coisa errada, prejudica muito o futuro da franquia. É uma coisa que impacta todo ano os times da NFL. É uma moeda de troca cara, é uma moeda de troca que todo mundo quer. Tem time que vive desse tipo de estratégia, de dar o chamado trade down, que é dar ele ter uma pick, vamos supor, no 20º escolha.
Aí ele acaba cedendo por mais escolhas de draft e indo mais um pouquinho para baixo. O Patriots é campeão, o Belichick fazer isso daí. Ele vende as trocas dele de uma forma que é invejável até. Cleveland Browns começou a fazer isso, tanto é que esse ano ele tem, acho que, o principal time com mais escolhas de primeiro e segundo round, ele e Tennessee, né? Não, e inclusive eu sou particularmente a favor de 30ª, acima da 28ª escolha, faz trade down, pega 2 escolhas de segundo round, mais uma de terceira, uma de quarta, vai enchendo de escolha aí, porque um cara que você pega, vamos supor, você tá lá, ou você foi campeão, 32º, aí o time que escolhe em terceiro na segunda rodada quer pegar um cara que sabe que o primeiro ou o segundo vão pegar, então ele quer trocar com você, tipo, você vai escolher um cara, ao invés de escolher no 32º, você vai escolher na terceira do segundo round, mas vai ganhar mais uma de terceiro round, de repente mais uma de segundo, mais uma do primeiro do outro ano. Então eu sou favorável de ter um certo número aí do primeiro round que nem vale a pena escolher, é melhor fazer trade. Com certeza. Eu tenho uma expressão que algum treinador falou, não lembrei agora, que ele fala que é a questão do tiro no escuro. Aí quanto mais bala você tem, maior sua chance de acertar o alvo. Aí ele fala que é essa metáfora pro draft. Aí eu preciso do Moneyball, acho. Aí eu queria falar que, por exemplo, o draft ele acaba sendo o principal, que estava falando da renovação do time. É o início e o fim mesmo da franquia, não tem assim, a importância dele é fenomenal. E o pior que quando você acaba vendo direitinho o draft, estudando ele e sabendo o começo e o fim dele, você acaba vendo que é exatamente o que o Luiz falou. No começo do segundo, você tem jogadores que poderiam estar no primeiro, mas por algum detalhe não estavam lá. Esse ano, por exemplo, a gente tem o Joey Mixon, que é o running back, ele teve um fato de uma agressão, aí acaba que ninguém quer ir no primeiro round achando que ele é um risco, ou o Jones, por exemplo, por causa de uma lesão. São coisas assim pequenas, mas são caras que têm valor de primeiro round, que acaba aparecendo só no segundo. E não diminui o jogador pode ter tanto talento quanto outros, como o Renato também falou. Acaba que jogadores de rounds inferiores, que todo mundo considera menos importante, acaba brilhando. A gente tem um caso vivo dentro do Giants, né? A gente tem o Landon Collins, que era claramente um jogador de primeiro round, acabou caindo pro segundo, a gente fez uma trade, pegou ele no começo da segunda rodada e hoje é um dos principais jogadores da nossa defesa, né? Eu ia comentar justamente isso, do Landão, nosso Landão Collins aí. E para fechar aqui rapidinho a questão do horário, eu acabei de dar uma pesquisada aqui. O primeiro dia começa às 9 da noite, as escolhas. O segundo dia, que é na sexta-feira, começa às 2 da tarde, aqui no Brasil, né? E o terceiro dia começa às 1 da tarde, horário também de Brasil. Então são as 9 horas da noite, 2 da tarde e 1 da tarde. Mas como o Leno falou, é bem possível que a ESPN só transmita o primeiro dia, né? No primeiro horário, a partir das 9 horas. Eu tenho quase certeza que o Everaldo colocou isso no Twitter. Eu vou dar uma pesquisada aqui, mas eu tenho uma absoluta certeza. Que aí ele falou do negócio de negociação do contrato com a ESPN brasileira. Entendi. E só ia transmitir um dia só. Mas para ninguém ficar preocupado, fiquem tranquilos aí que a gente vai fazer cobertura completa. Vai postar em tempo real as escolhas na página também, no Twitter, então segue a gente, que a gente vai estar sempre postando qual jogador foi escolhido e tudo mais. E assim que o draft acabar, a partir da semana que vem, né, na outra semana, a gente vai postar uma análise detalhada de cada jogador, de cada escolha, o que ele pode influenciar no time, qual o impacto que ele vai ter e tudo mais. Então não fiquem preocupados, porque a cobertura vai ter a cobertura do Giants Brasil, assim como todos os anos, e também a análise de cada escolha, cada jogador. Vamos assistir bastante vídeo na hora que sair as escolhas, pra virar a noite assistindo vídeo de jogador que a gente não conhece. É sempre assim. Sempre. E questão, já que a gente tá aí tirando as dúvidas, Luiz, você queria comentar um pouquinho também do Rookie Pool, né? Como que funciona esse famoso Rookie Pool que todo mundo tem dúvida e comenta por aí? Então, como eu falei um pouquinho mais cedo, né? A grande vantagem de você pegar um jogador no draft é a questão salarial, né? Além de você ter um jogador novo, que você tem espaço para fazer ele evoluir e se tornar um grande jogador,
você consegue um desafogo na folha salarial, porque da mesma forma que existe uma média salarial por posição, você também tem uma média salarial para rookie. Então, por exemplo, você vai pegar ali as 10 primeiras escolhas, da primeira escolha até a 10ª escolha. O cara ele vai conseguir um contrato, por exemplo, uma primeira escolha numa faixa de 22 milhões por 4 anos, 21, 22 milhões, aí até o 10º vai cair ali perto dos 10 milhões. Passou disso, aí você já começa a pegar tudo contrato abaixo de 10 milhões pelo tempo todo de contrato. Aí a gente não está falando por ano, né? A gente está falando pelo tempo todo de contrato. Que o contrato do rookie, quando o jogador, quando ele entra na NFL via draft, ele tem o primeiro contrato dele, tempo mínimo de 4 anos. E ele só não cumpre esses 4 anos se ele for dispensado, for trocado ou resolver se aposentar. Já teve um caso, acho que uns 2 anos atrás, do Chris Borland, do San Francisco 49ers, que foi escolhido de 3ª rodada, se não me engano, estourou no ano de rookie dele. Aí no 2º ano ele resolveu se aposentar por causa de concussão, disse que deu um problema lá, ele teve umas 2 concussões durante a temporada e decidiu que era melhor para a saúde dele não jogar mais futebol profissionalmente. Então as únicas formas do cara não cumprir o contrato são essas. Fora que a maioria dos contratos de rookie dá uma opção do time segurar ele por mais um ano, né? A tal da opção de 5º ano de contrato, que de vez em quando a gente fala nos nossos textos, né? E isso é bom porque, querendo ou não, que nem é o caso do Odell, né? Ele estourou, é um dos principais jogadores do Giants e todo mundo preocupado, nossa, você vai pedir um caminhão de dinheiro, só que a gente só precisa se preocupar com isso depois de 5 aninhos, né? Até lá a gente consegue segurar o menino, aí vamos torcer para ele ficar depois. É isso aí. E questão da... Pode falar. Não, eu ia só complementando essa questão do Odell, é importante também, às vezes o torcedor não entende por que o time não segura um jogador, caso a gente tá passando com o Jonathan Hankins, né, que foi embora. Dos anos que eu acompanho a NFL, e aí tem bastante tempo aí, o que eu posso dizer? Um time só segura um jogador que tá pedindo alta na renovação se ele for um monstro, se ele for um cara assim absurdo, é o quarterback franquia, é um principal defensor da liga, tipo um J.J. Watt da vida, é o Odell Beckham Jr. Se o cara for bom, só bom, às vezes até um pouco acima da média, mas não é um monstro, o time não segura, o time prefere deixar o cara embora e reconstruir no draft. Então é isso que o Giants deve fazer esse ano na questão do Jonathan Hankins, pelo menos na minha visão. O Leno até comentou a questão acho que a Patricia Traina, né, que colocou as 7 necessidades do time e ela colocou como um DT sendo a principal necessidade, né, até por questão de substituição de jogador, composição de elenco e tudo mais, e algumas pessoas ficaram meio espantadas, tipo, pô, como assim um DT sendo a principal necessidade na visão dela, a gente precisa de OT, não sei o que lá. Acho que em questão disso, mostra bem o que você quis dizer, né? O time prefere liberar um jogador, que no caso o Hankins era um jogador importante no time, só que não era um jogador, igual você falou, um monstro, que precisasse pagar tanto. Então eles decidiram liberar o jogador para tentar conseguir alguma coisa no draft, né? Exatamente. Sim, com certeza. Até se você quiser comentar um pouquinho sobre isso mais tarde, Leno, sobre esses comentários aí da Patricia Traina, é bem legal pro pessoal também ficar sabendo o que tá rolando aí nos bastidores do draft. Mas... Eu achei legal porque ela faz ela não faz assim quando o cara lê, ele pensa bem assim, pô, ela tá falando de necessidade. Aí cadê o OT, cadê o Tyrande, o time tá na frente? Só que ela leva em conta também a proporcionalidade que o draft pode fornecer. Aí, por exemplo, a classe para os DTs esse ano tá um pouco fraca. Não tem tantas escolhas late rounds, que são aqueles rounds inferiores. Aí ela leva isso muito em conta. Ela meio que faz uma justificativa, fala, ó, DT tem pouca turma. Então, tem que ser ele escolhido e tem que ser no primeiro ou segundo round. É isso que ela fala, ela até explica. E terceiro round. Então, ele é o top necessidade.
Porque se não for feito agora, vai ficar difícil para fazer depois. Até mesmo chegar um cara de quinto ou sexto round lá, CDT, e o cara não vai conseguir nem ser titular, porque ele tem um ritmo fraco ou não tem a capacidade física necessária para a posição. E o que o Giants quer. E foi por isso que o DT ficou em primeiro. E aí depois ela vai elencando os restos e vai explicando, determinado assim, falando, ó, Tyrande, por exemplo, não tá no top 2 ou no top 3, por quê? Porque Tyrande, a turma, querendo ou não, você tem o Horde, que é um monstro, que é uma exceção, é um cara bem clássico, só que tem outros com outras características importantes e que você não precisa gastar uma escolha de primeiro round, você não vai correr menos riscos com os caras com nível técnico parecido. Aí é o caso do Jake Butt, de Michigan, que tá em terceiro. Tem o Ingram, de Ole Miss, da faculdade de Eli Manning, que está no segundo round. São pessoas que podem ter até o mesmo valor, até melhor. Então, e são assim, detalhes pequenos, igual você comentou no começo do podcast, que acabam fazendo o jogador ficar primeiro round, segundo, terceiro, quarto e assim por diante, né? São esses detalhes que nem todo mundo consegue enxergar, nem todo mundo consegue ver. Muita gente vai pela necessidade do time em si e acaba esquecendo todo o contexto que engloba o jogador, a escolha do time, o que está acontecendo por fora e tudo mais. E já aproveitando esse gancho aí da questão da Patricia Traynor que ela falou e tudo isso que você comentou, eu acho que a gente já pode até pular mais pro assunto final, que é a questão do o que esperar no Giants nesse draft, né? Porque a gente já explicou como funciona o draft, já explicou algumas dúvidas que o pessoal tinha. Eu acho que agora não tem muito o que falar, né? O que vocês acham? A gente já vai direto pro assunto principal, que é o Giants no draft? Eu acho que a gente pode passar por essa parte, sim. Você quer falar alguma coisa, Leno? Você comentou aí? Então, não, é porque faltou a gente falar aqui da ordem do draft, né? Acabou que a gente esqueceu, mas é importante, apesar de parecer óbvio, é o inverso da classificação no final da temporada. Ou seja, a pior campanha é o primeiro a escolher no próximo ano do draft. Por exemplo, em 2016, a pior campanha que a gente teve foi do Cleveland Browns. Então ele é o primeiro a escolher e o campeão do Super Bowl foi o Patriots. O Patriots vai ser o último. Só que o Patriots já fez uma troca, lembrando, com o Saints. Aí ele deu aquela primeira escolha pela troca com o Cooks. Então é o Saints que vai escolher pela segunda vez aí. Normalmente é assim, é Browns e o resto dos times, né? Quase todo ano é assim. Tá sendo Browns, e aí o resto dos... O Browns tem 7 escolhas na primeira rodada e o resto dos times. Aí. Mas pode falar, Luiz. Uma coisa interessante falar, até porque é um erro comum de quem começa a acompanhar NFL agora, ou na minha época, quando eu comecei lá atrás, e não entende muito bem a questão do salary cap, etc. Aí eu escuto muitas vezes alguém falando, algum colega que eu apresentei NFL pro cara, o cara vira pra mim, pô, eu tô torcendo aqui pro Seahawks, eu tô com o Russell Wilson, mas por que também não pega o Andrew Luck pra ser reserva? Os caras acham, tipo, que é Real Madrid, Barcelona, vamos contratar a seleção do mundo e pôr pra jogar, né? E não é assim que funciona, né, NFL? Por causa dessa questão do salary cap, você tem um teto salarial e você não poder estourar ele, você não pode ter só estrela no time, você precisa ter uns caras mais humildes, né? Vamos assim dizer. Porque é difícil encontrar também um jogador que joga futebol no nível profissional ser um cara horroroso. Tem essas exceções, tem uns caras que são meio preguiçosos, não diria horroroso, mas preguiçoso. Mas normalmente um cara que chega na NFL, ele tá num nível diferente, né? A não ser Mark Sanchez e Jamarcão, né? Esses dois aí não esses caras aí a gente prefere não comentar. Mas é bem isso, né? E ainda bem que tem o salary cap, porque imagina se não tivesse, o time que tiver mais dinheiro ia construir um baita de um Dream Team aí e não ia ter a graça que o futebol americano tem, né? Justamente por causa disso. É o equilíbrio, né? E já entrando no assunto então de escolhas e tudo mais, vamos comentar um pouquinho do que esperar do Giants, mas lembrando o pessoal aí que não tem muito que a gente falar, porque quase sempre que a gente fala quais seriam as escolhas, a gente erra, né? A gente vai colocar o link aí do nosso mock draft que a gente fez, depois a gente até faz algum post, assim, só por curiosidade, saber se a gente acertou alguma coisa ou não, mas até mesmo
dos especialistas que vivem disso nos Estados Unidos, muitas vezes eles acabam errando, porque é muito complicado, né, você acertar as escolhas do time. Porque se você errou a primeira, o restante já entra tudo na bagunça, né? Porque acaba entrando jogador que não tinha e tudo mais. Então, Sim. assim, de maneira geral, bem resumão, assim, vamos comentar o que esperar do time, quais as necessidades que a gente tem que ir atrás, o que a gente espera do pessoal do General Manager do Giants, o que a gente acha que vai acontecer, mas de maneira bem simples, porque na minha visão acho que não tem nem como a gente prever o que vai acontecer no dia, né? Só fazer um adendo essa questão das nossos acertos e erros. Teve um ano aí que a gente acertou 2, só que a gente não botou no nosso mock É, porque a gente acertou na discussão e eu, aí no final não entrou. verdade, eu lembro até hoje, eu falava, ó, agora vai ser tal coisa. Aí escolhia, mas eu ia no meu mock, não tinha nada a ver com o que eu tinha colocado. Aí não conta. Eu lembro que a gente acertou um que eu lembro que marcou muito. Foi até uma escolha do Lucas. O Lucas falou na nossa preparação, pré-gravação. Aí na hora de gravar a gente não escolheu ele, foi o Oa, né? O Odigizua. Verdade. O O Lucas Magma de falou, não, acho Gizu. que a gente vai selecionar o Oa. E aí não selecionamos ele aqui entre a gente e o Giants pegou, né? Mas faz parte. Mas, Acontece. mas e aí, questão do Giants, o que vocês estão esperando do time nesses dias de evento? Quer começar, Luiz, essa zica aí? Posso falar. Não, eu concordo muito com o que o Lennon disse na questão da visão que a Patrícia Traina deu do caso Jonathan Hanks, né, e do defensive tackle. Realmente, se você for parar para pensar, seria uma prioridade do draft. Mas observando todas as opções que a gente tem, eu não consigo ver hoje nenhum defensive tackle que está disponível no draft que valha uma 23ª escolha da primeira rodada, a 23ª escolha geral. Eu acho que ou o Giants vai pegar um jogador de linha ofensiva ou dentro daquela política do Reese, o melhor jogador disponível, aí pode ser um running back, pode ser um wide receiver. Eu acho que mais forte, pelo que eu tenho visto, se sobrar um running back no calibre do Dalvin Cook ou do Christian McCaffrey, eu acho que vai ser um desses dois. Caso contrário, eu acredito que o Giants vai de linha ofensiva na primeira escolha. Eu acredito que o time aposta muito no Jay Brulin para substituir o Jonathan Hankins e que eles provavelmente vão tentar pegar um defensive tackle, terceiro, quarto round, um cara que talvez nem vá contribuir esse ano, ou até apostar em alguns dos jogadores que estavam no practice squad de ano passado, que tinha 2 ou 3 defensive tackles do practice squad do Giants ano passado. É bem assim mesmo. Eu já li de tudo, cara. É difícil, né, velho? Por exemplo, Kenny Robinson de Alabama, ele é um dos especialistas no lado esquerdo. Aí já li que ele seria a melhor escolha pro Giants, que aí poderia botar Flowers em outro lugar, melhoraria a linha. Mas é difícil mais o primeiro round, porque a gente tem uma escolha muito ingrata, final ainda. É uma escolha que depende muito das outras escolhas, então tudo pode acontecer. Eu tava vendo também que se caso saia 2 jogadores de OL e 2 quarterbacks, a chance do Giants pegar alguém que seria top 10 chega quase 80%. Tava no Big Blue, achei bem interessante, porque aí valorizaria os jogadores que não estavam sendo tão valorizados pelos mocks, dos especialistas, aí acaba aparecendo. Mas eu acho que o Reese deve ter uma lista lá para esse primeiro round, com o McCaffrey, com o Zach, com alguns jogadores de defesa. Aí o último dessa lista provavelmente deve ser o Njoku, de Miami, tight end. E depois, se essa galera toda sair, que é o best player, eu acredito que ele vai de OT também. Eu não acho que ele vai de quarterback, eu descarto isso daí, apesar de algumas pessoas já apostarem nisso. Inclusive, um dos caras que mais acerta no mock na NFL, que é o Book Brooks, ele colocou o quarterback no primeiro mock dele, no segundo também, só foi trocar agora do Giants, mas pode acontecer que ele volte. Eu acho difícil de sair um quarterback nessa primeira escolha pro Giants. É a minha única certeza. Eu Também também tô achando não. bem difícil ser um quarterback. Por tudo que aconteceu na off-season e também pela situação atual do time, eu acho que quarterback na primeira escolha não vai rolar, não. Não, e assim, se tivesse ainda um cara genial disponível, mas
a classe é mediana. A classe de quarterbacks esse ano é mediana. Não tem, mesmo que estão falando de escolher um na primeira rodada pelo Browns e tudo mais, na primeira escolha geral, não sei se vale. Eu acho que Miles Jack é o número 1, na minha opinião. Aí. Não, também acho. Eu ainda, com certeza, se fosse entre os OTs lá, eu escolheria ele também, ou o Robson, mas eu não queria um OT no primeiro round, acho que ia ficar muito triste. Igual quando eu fiquei quando lá a Apple foi escolhido. Acho que, assim, tirando necessidade de lado, eu acho que a maioria dos torcedores queriam um running back ou um tight end, né, na primeira escolha. Sim. Mas, agora, só fazendo aqui, não é Miles Jack, é Myles Garrett. Garrett. Miles Jack é outro jogador. É aquele do linebacker do Jacksonville. Isso. Mas é questão assim de necessidade, então vocês acham que, pelo menos na primeira rodada, o Giants vai pelo melhor jogador disponível ou vai pela necessidade? O que vocês acham assim? Melhor jogador disponível, com certeza, né? Nem questão do Reese não, eu acho mais pelo pique do final do round. Acredito que ele não vai, não. Os OTs lá deve ser a última escolha. É muito ingrato se fizesse a terceira pique aí. Sim, e o desenho que o draft está formando aí de escolhas, das primeiras escolhas, principalmente, está tudo muito confuso. Esse ano, a gente teve drafts outros anos que até a 14ª escolha, se bobear, você conseguia acertar, porque estava muito definido. Esse ano não está. Então, muito porque a classe está confusa também. Você tem grandes jogadores, mas você vê situações tipo a gente estava discutindo essa semana do McCaffrey ter recusado todas as visitas, os treinamentos particulares, né? Foi. E aí, será que isso vai afetar o valor dele no draft ou não? Será que ele pode sobrar ou não? Sabe? Então tá muito confuso. Então, eu acho que o Giants vai no melhor disponível e não na necessidade. Já deve ter a listinha lá pronta, com certeza. Ah, com certeza. 5 anos já. Mas eu acho que no primeiro round vai ser o melhor jogador disponível e a partir do segundo aí acho que eles vão por estratégia, vão ver a necessidade do time e tudo mais, porque no segundo até que ainda não é bem isso, mas a partir do terceiro é meio que não tem muito o que escolher, né? Você tem que ver o que encaixa melhor no time, ver o que tem disponível ainda, porque é meio complicado, né? É um tiro no escuro. Pode ser que a gente ache um Tom Brady da vida aí no 6º round, mas pode ser que a gente ache um Jamarcão, né? Então, sim, é meio ingrato. Olha, mas tem uma coisa que pouca gente tá levando em consideração, duas coisas que eu acho que a gente pode pensar que são possibilidades. Do Giants sair do primeiro round, trocar essa 23ª escolha. É isso aí que eu ia falar agora. Ou então até dele fazer uma troca no segundo round para escolher mais cedo. Assim, o Giants ele não tem. Então, o Giants não tem muito esse histórico de fazer trade, trocar posição e tudo mais. Só que, justamente por ser uma posição meio ingrata no primeiro round, né, pode ser que ele faça isso mesmo. Foi como ele surpreendeu a gente quando ele pegou o Landon, né? E é preciso levar em consideração também que o Reese ainda tá naquela questão de ou vai ou racha, né? Ele exatamente, recebeu o primeiro primário, tinha que classificar para os playoffs, conseguiu, beleza. Só que isso não limpou a barra dele ainda não, ele ainda tá como os americanos gostam de dizer, no hot seat, né, no assento quente. Ele precisa fazer um time campeão. Se seja campeão da divisão e caia de repente numa decisão de conferência, ou que chegue até o Super Bowl e não ganhe, ou se nosso desejo maior ganhe o Super Bowl, mas ele precisa fazer um time campeão. Eu acho que se esse ano a gente não for para os playoffs, o que eu acho difícil, sinceramente, pelo que está construindo, pelo que jogou ano passado, eu acho que se o time não for para pós-temporada, o Reese roda. Eu acho que esse ano aí não passa, não. Não, com certeza, a estratégia dos contratos, para finalizar isso aí que eu ia falar, um trade up, que seria para cima, para pegar alguém, eu acho muito difícil. Especularam bastante, pro Giants pegar um running back e meio que all-in mesmo para temporada, aproveitar esses últimos anos aí da força do Eli Manning, mas eu acho muito difícil, cara. O trade up vai custar muito caro e, querendo ou não, nossos contratos até agora que foram fechados eliminaram a possibilidade de você trazer alguém de free agent. São contratos que vão aumentar mais ainda no que vem, vai diminuir a possibilidade de troca. Nós temos renovações importantes no elenco. O Del Beckham, o Pug, nosso center.
Então eu acredito que agora a única via do Giants conseguir trazer jogadores de qualidade é pelo draft. Sim. Então eu acho quase impossível o cara abrir mão de uma primeira escolha do ano que vem para subir 3, 4 posições. Segunda, eu acho muito difícil. Então o que pode acontecer para mim aí, o único cenário de troca pro Giants é uma trade down. E quem eu vi aqui que os especialistas falam que é um dos principais candidatos a fazer uma escolha para subir seria o Texas, para pegar algum quarterback, caso 2 já saiam entre os décimos, os 10, 15, 20 piques, assim, já saiu, por exemplo, o Trubisky e o Mahomes. Aí pode ser que ele consiga, ele vai dar um trade up. Mas tirando isso daí, eu não vejo troca, baixíssima possibilidade. Isso é verdade, que você comentou a questão dos contratos, porque esse ano a gente conseguiu segurar, beleza, conseguiu administrar certinho, mas a partir do ano que vem começa a vir as boladas, né? E aí tem renovação para fazer, tem contrato que tá vindo com tudo. Então, se o Giants quer melhorar de forma barata, vamos dizer assim, né? O roster vai ter que ser por draft, porque por free agency vai ficar meio complicado aí nos próximos 2, 3 anos. Falou alguma coisa? Basicamente. Não, é só isso mesmo. Ah, tá. Então eu acho que assim, resumidamente é isso, né? A gente não tem nem como tentar prever o que vai acontecer com o time aqui. A gente já fez o mock draft, conversa com o pessoal aí no grupo do WhatsApp, no Twitter, no Facebook. E infelizmente, se a gente errar a primeira escolha, possivelmente a gente vai errar todas as outras, porque aí já desanda, né? Já sai totalmente da estratégia que a gente acha que o time poderia tomar e tudo mais. Mas de forma geral a gente acha que é isso, né? Que o primeiro round vai ser o melhor jogador disponível, tanto pelo histórico do time quanto também por essa classe meio indefinida aí que tá vindo do draft. E o resto eu acho que vai ser por estratégia, necessidade e vários outros aspectos juntos, né? Isso aí. De resto, vocês têm mais alguma coisa para comentar aí sobre o draft? Alguma coisa que a gente esqueceu de falar aqui? Tem não. Eu tenho Haja uma. coração. Na verdade, é uma outra dúvida que o pessoal sempre tem. A gente até chegou a comentar antes entre a gente. O que acontece quando um jogador selecionado não assina o contrato, né? É verdade. Não entra em acordo com o time, né? Muita gente pergunta, e aí, mas se o cara foi selecionado e não aceita o contrato, não entra em acordo, o que faz? O que acontece é que o cara é obrigado a sentar, né, durante um ano, ficar de fora da liga, não pode treinar, não pode ter contato com nenhum time, com nenhum manager, com nada, e ele volta pro draft do ano seguinte, o que, assim, cá entre nós, prejudica demais o valor do cara, né, porque por mais que ele tenha sido, de repente, a primeira escolha geral num ano, todo mundo sabe que ele ficou um ano parado, né? Só treinando por conta própria. Isso afeta demais, é um ano perdido no desenvolvimento de um jogador, né? É muito mais fácil o cara aceitar o contrato e depois tentar resolver isso do que ficar um ano sentado. Com certeza. A não ser que ele odeie de coração o lugar que ele tá indo. Como alguns que a gente conhece, né? Como o Eli Manning da vida. Fez uma careta na escolha do Chargers pra ir, porque não queria lá mesmo, foi ir pro Giants. E uma outra dúvida também que o pessoal tem bastante é com relação aos não draftados, né? O cara não draftado, ele também ganha um contrato de 4 anos? Não. O cara não draftado pode ser um contrato de 1 ano, pode ser contrato de 2, pode ser contrato de 3. Aí o cara não foi draftado, aí ele perde alguns direitos, né? Vamos assim dizer. Mas sai mais barato pro time também, né? De uma certa Com forma. certeza. Eu acho. E pode acabar encontrando algum cara bom, né? Tipo um Vitor Cruz da vida. Sim, Exatamente. com certeza. Pra quem não sabe, o Vitor Cruz não foi pro draft. E eu acho que é isso, né, galera? Vocês têm mais alguma coisa pra falar? Sei não, só esperar mesmo agora. Bom, só pra galera não ficar perdida aí, o draft então vai acontecer no dia 27, 28 e 29, é isso? Quinta, sexta, Sim. sábado. Exato. O primeiro dia às 9 horas da noite, horário de Brasília. O segundo dia às 14 horas e o terceiro dia às 13 horas. E possivelmente a ESPN só vai transmitir o primeiro dia, mas vocês vão ficar sabendo de todas as escolhas, porque a gente vai acompanhar, fazer a cobertura completa e ao vivo em tempo real para vocês, beleza? Beleza. E eu acho que é isso. Eu acho que não tem mais o que falar sobre o draft. Qualquer dúvida que
que a galera tiver, procurar a gente, né? Procurar o site, comentar, mandar tweet, mandar e-mail, comentário no site, que a gente vai respondendo, vai tirando dúvida. Se a gente esqueceu de alguma coisa, a gente pede desculpas, mas é só mandar mensagem pra gente. E a gente achou que ia falar pouco e já deve estar dando uns 40 minutos, não tá não? Então, já deu 40 minutos. Olha, tá bom de, É, de percepção, hein? Mas é isso aí, galera. Antes da gente se despedir aqui de vocês, eu queria agradecer a todos aí que acompanharam a gente até agora, agradecer a todos que baixaram o aplicativo, deixaram a sua avaliação lá, a todos que estão com a gente aí todo dia no grupo do WhatsApp, no Twitter, no Facebook. E continue com a gente aí, a gente vai fazer cobertura do draft, depois do draft vai ter análise de todos os jogadores, o impacto que cada jogador vai ter no time, e a gente vai conversando com vocês, vai melhorando cada vez mais aí o nosso trabalho, o nosso site, beleza? Então é isso aí, Luiz, Lennon. valeu, Um galera. abraço, Pode ir, Leno, você primeiro. um abraço, galera. Até a próxima aí. Valeu, galera. Um abração, até a próxima. Tamo de volta. Isso aí, galera. Então, depois do draft, a gente faz aí um podcast comentando tudo, batendo um papo sobre as escolhas, se o time acertou, errou. Vamos ter novamente, igual eu falei pra vocês, análise de cada jogador, cobertura em tempo real durante o draft. E, de certa forma, a NFL tá chegando, a saudade já tá diminuindo, e daqui a pouco a gente vai estar gritando touchdown aí todos os domingos, segundas e quinta-feiras. Então é isso aí, galera. Até a próxima, até o próximo Papo de Gigantes. Tamo junto, um abraço.